Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ver todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br. No Amapá, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a tragédia no Líbano e o discurso foi durante uma cerimônia do programa Mais Luz para a Amazônia. A iniciativa pretende levar energia elétrica para cerca de 300 mil pessoas que vivem em áreas remotas da região. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de assinatura do programa Mais Luz para a Amazônia, que deve beneficiar famílias de baixa renda, comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas do Amapá. O acordo foi assinado pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e pelo presidente da Eletronorte, Roberto Parucker. A companhia será a empresa responsável pela execução das obras na região. Durante a cerimônia, Jair Bolsonaro também aproveitou para afirmar que ofereceu ajuda ao Líbano após a explosão ocorrida em Beirute nesta terça-feira. O presidente garantiu que o governo brasileiro fará mais do que um gesto, fará algo de concreto em solidariedade ao povo libanês. O Brasil vai fazer mais do que um gesto, algo de concreto, para atender, em parte, aquelas dezenas de milhares de pessoas que estão numa situação bastante complicada, porque além de feridas, muitas residências foram atingidas. Então, o Brasil está solidário, em nome, obviamente, do governo brasileiro, manifestamos esse sentimento ao povo libanês e estaremos presentes nessa ajuda àquele povo que tem alguns milhões de seus dentro do nosso país. O Brasil atingiu nesta quarta-feira o número de 2.020.637 recuperados da Covid-19. Mais de 740 mil pacientes estão em acompanhamento e o número de mortes já chega a 97.256, segundo o Ministério da Saúde. Bom, gente, o governo de São Paulo anunciou que bares e restaurantes poderão funcionar até às 10 horas da noite a partir já desta quinta-feira. Essa medida vale para as regiões do estado que estão há pelo menos já 14 dias na fase amarela do plano de flexibilização econômica. Até esta quarta-feira, os estabelecimentos só podiam atender clientes até às 5 da tarde. A mudança só vale para o horário de fechamento. O tempo de funcionamento permanece o mesmo, 6 horas por dia. E pode ser fracionado. É preciso atender todas as normas da vigilância sanitária. A ocupação máxima, por exemplo, é de 40%. E a Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta noite o projeto sobre o retorno das aulas presenciais. Entre os principais pontos, o texto torna facultativo o retorno presencial enquanto durar a pandemia. Assim, famílias que adiarem a volta não serão penalizadas. A proposta também autoriza a Prefeitura a repassar recursos às famílias dos alunos para a compra de material escolar e uniformes. Agora, a proposta precisa passar pela sanção do prefeito Bruno Covas para entrar em vigor. Ainda não há data definida. No Rio de Janeiro, os hospitais de campanha de Nova Friburgo, na região serrana, e Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foram fechados sem ter sido inaugurados. Os contratos emergenciais para as instalações dos hospitais são investigados por suspeita de fraude. Das 7 unidades que seriam construídas e geridas pela organização social IABAS, somente 2 receberam pacientes. Na capital carioca, o prefeito Marcelo Crivella anunciou que o Réveillon desse ano vai acontecer em diferentes pontos da cidade para evitar aglomerações. Entre os possíveis locais estão Cristo Redentor, Praia de Botafogo, Aterro do Flamengo e a Ilha do Governador. A festa também terá um momento de silêncio em memória às vítimas da pandemia. Os eventos devem ser transmitidos pela internet. No Ceará, com a queda dos números de atendimentos por Covid-19, pelo menos 600 leitos já foram liberados para atender pacientes com outras enfermidades. Em todo o estado, cerca de 350 pessoas infectadas pelo novo coronavírus estão internadas em UTIs públicas. Nas enfermarias, das 720 vagas disponíveis, pouco mais de 200 estão ocupadas. Em maio, no pico da pandemia, o Ceará criou mais de 2.000 leitos exclusivos para tratar pacientes da Covid-19. E a vacina Coronavac, desenvolvida em parceria entre um laboratório chinês e o Instituto Butantan, começou a ser aplicada em voluntários do Distrito Federal e em mais 4 centros de pesquisas aqui do país.
A Universidade de Brasília, em parceria com o Hospital Universitário, vacinou os 5 primeiros profissionais de saúde que aceitaram participar dos testes. Eles não tiveram a doença e atuam diretamente com pacientes infectados. Essa é a fase 3 dos ensaios clínicos. Nas fases 1 e 2, foram vacinados cerca de 700 voluntários da China. Os testes devem ser concluídos entre o final de outubro e início de novembro. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira manter a ordem do ministro Marco Aurélio Mello, que proíbe cortes no programa Bolsa Família. A ação foi ajuizada em conjunto por governadores do Nordeste. Segundo o Ministério da Cidadania, uma portaria publicada na semana passada já tinha suspendido os bloqueios e cancelamentos de pagamentos por 120 dias. Há previsão ainda de incluir mais 1.200.000 famílias no programa. O Tribunal Superior Eleitoral estuda estender o horário de votação para as eleições municipais desse ano. O objetivo, claro, é evitar aglomerações. Segundo o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, a votação deve ser ampliada em 1 hora, além de ter horário especial para idosos, que seria entre 8 e 11 da manhã. O ministro disse ainda que os outros detalhes devem ser divulgados ainda este mês. De acordo com o TSE, 147 milhões de brasileiros estão aptos a votar. No mês passado, com o aval da Justiça Eleitoral, o Congresso Nacional adiou as eleições municipais em todo o país para os dias 15 e 29 de novembro. E a Justiça Eleitoral de São Paulo determinou o bloqueio de 11.300.000 reais em bens do ex-governador Geraldo Alckmin do PSDB. Esse pedido foi feito pela Polícia Federal. Geraldo Alckmin responde a uma ação penal por suposto Caixa 2 pago pela Odebrecht nas campanhas ao governo de São Paulo de 2010 e 2014. No fim de julho, Alckmin virou réu por corrupção passiva, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro. O juiz Marco Antônio Martim Vargas argumenta que foi possível identificar diversas coincidências entre as ordens de pagamento registradas nos sistemas da Odebrecht e as informações relatadas em delação. O texto aponta ainda que, em 2010, houve 11 registros de pagamentos no sistema da empreiteira, no valor de R$2 milhões que foram destinados à campanha de Alckmin. Para a corrida eleitoral de 2014, foram encontradas ordens de pagamento que somam R$9.300.000. Os valores não teriam sido registrados nas prestações de contas do ex-governador. Em nota, a defesa de Alckmin diz que o patrimônio dele é modesto e que o ex-governador nunca teve bens em seu nome no valor de R$11 milhões. Isso demonstraria a falta de amparo das acusações contra ele. O PSDB afirmou que, em 40 anos de vida pública, Geraldo Alckmin sempre se pautou pela ética e respeito à lei. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a Selic a um novo piso histórico de 2% ao ano. Essa decisão foi unânime. Essa é a taxa, então, mais baixa desde 1996. O ajuste de 0,25 ponto percentual foi o 9º corte consecutivo da Selic nesse atual ciclo. Vamos mudar de assunto? Olha, foram presos nessa quarta-feira mais 2 integrantes daquela quadrilha que aterrorizou os moradores de Botucatu, no interior de São Paulo, na semana passada durante vários assaltos. Segundo a Polícia Civil, os presos confessaram ter acolhido integrantes do bando no dia do crime. Foram encontradas, inclusive, marcas de sangue no imóvel onde esses homens estavam. Agora já são 8 detidos. O 6º suspeito de participação na ação criminosa foi preso na casa dele na terça-feira em Sapopemba, zona leste da capital paulista. Segundo a polícia, ele tinha R$21 mil em dinheiro e algumas notas estavam parcialmente queimadas. No celular dele, os agentes encontraram um mapa da cidade de Botucatu. Uma perícia vai dizer se o valor encontrado foi roubado. O suspeito foi autuado por organização criminosa. A polícia também confirmou que a quadrilha conseguiu levar R$2 milhões de uma das agências bancárias atacadas na ação. Você que é assinante do Rede TV Plus tem chances de ganhar no novo Festival de Prêmios A Chave é Sua. De segunda a sábado você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos no Encrenca pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 turbo. E tem mais, no final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A200 Sedã. Então já sabe, se não é assinante ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte aí a sua câmera do celular para o QR Code na tela. E se já é assinante, parabéns e boa sorte!
Corinthians se envolveu numa polêmica por suspeita de suborno de juízes. O Ministério Público Federal vai investigar o juiz Leonardo Saf de Mello, da 21ª Vara Civil de São Paulo, e outras 7 pessoas por venda de 18 sentenças. Investigações apontam que o Corinthians pagou propina para suspender débitos com a Receita Federal no valor de quase 490 milhões de reais. O presidente do time, André Sanches, e outras 3 pessoas prestaram depoimento. O clube nega qualquer ato de corrupção e se colocou à disposição da Justiça para ajudar em todo o processo de investigação.